Eu gostaria que agora você fechasse os teus olhos, que você curvasse a tua fronte, que você falasse com Deus, para que o Espírito Santo possa te esclarecer, te iluminar, te dar entendimento a respeito daquilo que vai ser tratado nesta noite. Amém, irmãos? Eu sempre gosto de dizer, eu gostaria de pedir aí ao Henrique, alguém que está no controle do ar, para dar uma diminuída, por gentileza, aqui à frente, nesse meio. Eu sempre gosto, irmãos, de falar, os irmãos já têm me ouvido falar isso muitas vezes, não faria sentido para nenhum de nós, não só em relação ao culto, não só em relação à igreja, não só em relação à pregação, mas de qualquer forma, se você tiver uma comunicação que você não consiga compreender. Você ouviu, mas você não entendeu. E se você ouvir e você não entender, você volta embora, talvez não do mesmo tamanho que você chegou, mas até menor. Porque aí você volta até confuso. Então, o importante é nós ouvirmos e nós entendermos, nós compreendermos aquilo que está sendo tratado. Sim ou não? Amém? Mas, para nós, e em se tratando especialmente da palavra de Deus e da mensagem do Senhor, não basta só também nós compreendermos. Ouvir e compreender é o primeiro passo. O segundo passo é o Senhor nos capacitar para nós vivermos aquilo que nós estamos aprendendo. Porque, na vida cristã, se nós tivermos o conhecimento, mas não tivermos a prática daquilo que nós aprendemos, daquilo que nós conhecemos, também muito pouco servirá, ou de repente servirá até para a condenação. Você compreende isso? A palavra de Deus diz que o Senhor não leva em conta o tempo da ignorância, ou seja, o tempo da falta de conhecimento. Erramos porque nós não conhecíamos, erramos porque nós não sabíamos, então tem um peso. Agora, quando eu erro, mesmo conhecendo e mesmo sabendo, o peso é outro. Então, que o Senhor nos ajude a entender a sua palavra, a compreender aquilo que Ele vai tratar, e que também o Senhor nos capacite a viver a tua vontade. Amém? Então, que essa seja a nossa oração agora. Vamos orar. Querido Deus e Pai, cantamos louvores, Senhor, adoramos o teu nome, sentimos a tua doce presença neste lugar, sentimos a condução do Teu Espírito Santo naquilo que se fez até aqui, e precisamos, ó Deus, que o Teu Espírito permaneça conosco, em especial porque nós precisamos ouvir, desejamos ouvir a Tua voz, a Tua palavra, recebermos a Tua mensagem nesta noite. Para isso, Senhor, nós pedimos, abra a nossa mente, nos dê entendimento, nos dê compreensão acerca daquilo que o Senhor vai tratar conosco. Ó Deus, e mais do que compreendermos a Tua palavra, nós também queremos viver a Tua palavra. Por isso, Pai, que este mesmo Espírito, Senhor, que nos traz iluminação, possa também nos capacitar para vivermos, ó Deus, plenamente aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós, os Teus filhos. Fale mais uma vez, ó Deus, ao meu coração, fale ao coração deste Teu filho, desta Tua filha que está presente aqui no templo. Fale também, Senhor, com aquele que está conosco através desta live, e que o Teu Espírito, Senhor, continue trabalhando em nós, Senhor, porquanto a Tua palavra é fiel e verdadeira, e a Tua palavra diz que aquele que começou a boa obra há de completá-la, há de aperfeiçoá-la até o dia do Senhor, e nós cremos nisso. Por isso, ó Pai, como vaso nas mãos do oleiro, colocamos nós nas Tuas mãos, para que o Senhor continue tratando conosco agora, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Convido você que tem sua Bíblia para abri-la no primeiro livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo de número 30. Nós vamos fazer uma leitura, irmãos, um pouco extensa. São 21 versículos, nós vamos no capítulo 30, do versículo 1 até o versículo de número 21. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção e acompanhasse aqui a leitura do texto. Diz assim:
Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclague, e tinha ferido a Ziclague e a tinham posto a fogo. E levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimado a fogo, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jizreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te, aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa, alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram atrás pararam. E seguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. E acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, deram-lhe a beber água, deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e dois cachos de passas, e comeu, e voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido água. Então Davi lhe disse: de quem és tu? E de onde és? E disse o moço egípcio: sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou, porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto para a banda do sul, dos Queretitas, e para a banda de Judá, e para a banda do sul, de Calebe, e pusemos fogo a Ziclague. E disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a essa tropa? E disse-lhe: por Deus me jura que não me matarás, e que não me entregarás na mão de meu senhor, e descendo te guiarei a essa tropa. E descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo, bebendo e dançando, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. E feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados sobre camelos, fugiram. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres livrou Davi. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levavam-nas diante do outro gado, e diziam: este é o despojo de Davi. E chegando Davi aos 200 homens que de cansados estavam, não puderam seguir a Davi, e que deixaram ficar no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. E chegando-se Davi ao povo, os saudou em paz. Amém. Amém, irmãos? Feche a tua Bíblia, volte a tua atenção aqui para frente. Esse texto que nós acabamos de ler, certamente grande parte dos irmãos conhece esse texto. Nós já pregamos mensagem baseada nesse texto por algumas vezes. Certamente você, em algum momento, você já leu também, né? E a bem da verdade, irmãos, o que está contido neste capítulo 30, nesses versículos de 1 ao 21 que acabamos de ler, ele começa
ali no capítulo de número 27. Nós temos o capítulo 30, mas todo este episódio ele começa ali no capítulo 27, e a bem da verdade, começa até muito antes disso, porquanto os irmãos se lembram a respeito deste Davi, que o texto aqui está tratando, é aquele Davi que foi ungido pelo profeta Samuel, como rei, ainda jovem, na casa de seu pai, na casa de Jessé. A palavra de Deus diz que Saul reinava sobre Israel, mas Saul desagradou ao coração de Deus por conta das suas atitudes, e Deus proveu para si um rei segundo o seu coração, e este rei foi exatamente Davi, conforme já dito, ungido ainda jovem em Belém, na casa de seu pai. Mas do período, do momento em que Davi foi ungido como rei, até que de fato ele assume o trono de Israel, muito tempo havia se passado, ou muito tempo se passou, e muitas coisas aconteceram durante este tempo, durante este período. A palavra de Deus vai nos dizer, que Davi, ele acaba neste tempo se aproximando de Saul, que era o rei, primeiramente por conta daquela guerra que os filisteus declararam a Israel, e Saul com seu exército vão à peleja, mas de repente o texto sagrado vai nos dizer que um guerreiro filisteu chamado Golias propõe um duelo, e não tem ninguém no exército de Saul, no exército de Israel, apto para enfrentar aquele gigante. Quando Davi vem e se apresenta, ele veio para trazer lanches aos seus irmãos que faziam parte do exército, e ali fica sabendo e percebe todo aquele insulto que Golias está fazendo, e ele se propõe a guerrear contra o gigante, e nós sabemos, ele vence a Golias. Depois disto, há um outro momento em que Saul era perturbado por um espírito maligno, e a palavra de Deus diz que Davi foi chamado como arpista para louvar a Deus, para adorar a Deus, e quando Davi tocava a sua harpa, o espírito perturbador saía de Saul. Desta forma, Davi e Saul foram se aproximando, e a palavra de Deus vai nos dizer que Davi acaba se tornando um aliado de Saul. E como aliado de Saul, cada vez que tinha uma guerra contra o povo de Israel, ou de Israel contra alguém, Davi fazia parte do grupo de Saul, que guerreava a favor de Israel, e sempre prevaleceram, sempre venceram. Porém, os irmãos que conhecem bem a história, a palavra de Deus, vão se lembrar disso, por conta destas constantes vitórias que o povo de Israel obtinha, e com o auxílio, com a ajuda, com a colaboração de Davi, o próprio povo foi se inclinando muito mais para Davi do que para o próprio rei Saul. E aquilo que tinha iniciado como um bom relacionamento, como uma boa amizade entre Davi e Saul, logo acabou se tornando algo ali tóxico. Saul começou a desconfiar de Davi, a ter inveja de Davi, porque já percebeu também que Deus tinha um propósito na vida de Davi, que certamente Davi haveria de, em algum momento, ascender ao trono de Israel, e de aliados que se tornaram inimigos. Na verdade, Saul se tornou inimigo de Davi, se tornou perseguidor de Davi, e por conta disso, por muitas vezes, Saul tentou matar Davi. E aí então nós vamos entrar no capítulo 27, que o pastor citou, embora nós não lemos o capítulo 27, por conta desta perseguição toda que Davi sofria de Saul já por longo tempo, e desejando preservar a sua vida, e também não querendo lançar mão sobre a vida de Saul, até porque Davi teve oportunidades para matar Saul, mas ele não o fez, por conta de considerar Saul sendo um ungido de Deus, e ele jamais deveria tocar no ungido de Deus. No capítulo 27 vai nos dizer que Davi propõe então em seu coração, para fugir daquela perseguição, ir para a terra dos filisteus.
Ele coloca no seu coração e diz, né, se eu descer à terra dos filisteus, ali Saul não vai me buscar, ali Saul não vai me procurar, e ali então eu vou me sentir seguro, né? Até que se cumpra os planos de Deus e os propósitos de Deus, porque uma vez que ele havia sido ungido o rei sobre Israel, no tempo de Deus, Deus o levaria ao trono de Israel. Amém, irmãos? Então Davi tinha esse entendimento, tinha essa compreensão, né? Eu não preciso e nem posso, né, lançar mão sobre a vida de Saul, porque quem me ungiu foi o Senhor, e quem vai me fazer chegar no trono será o Senhor. Tão somente eu preciso guardar a minha vida e preservar a minha vida. E aí a palavra de Deus diz que ele desce para Gate, né, a cidade de Gate, uma das 5 cidades da Filístia, né, dos filisteus, e ali ele faz aliança com Aquis, o rei dos filisteus, que lhe dá uma cidade, a cidade de Ziclag, para que ele e seus homens, eram 600 homens, né, os valentes de Davi, para que morassem com as suas mulheres e seus filhos naquela cidade. Num determinado momento, a palavra de Deus vai nos dizer, né, na sequência do capítulo 28, que os filisteus declaram guerra a Israel. Declaram guerra a Israel, e Aquis chama Davi e diz, olha, você está aqui aliançado comigo, você está aqui sob a minha proteção, e agora os filisteus declararam guerra a Israel, e você e seus homens vai lutar conosco, né, contra Israel. E a palavra de Deus vai nos dizer exatamente isso, né, que Davi toma os seus 600 homens, e mais o exército dos filisteus, e sobem, né, para guerrear contra Israel. Porém, a Filístia era composta, né, de 5 estados e 5 cidades-estados, né? Não era apenas Gate, existiam outras 4 cidades. E os reis daquela cidade, os príncipes daquela cidade, quando viram Davi e seus homens acompanhando ali o exército, perguntaram para Aquis, quem é esse homem? O que ele está fazendo entre nós? Claro que eles sabiam que era Davi, mas o questionamento é o seguinte, por que é que este que é nosso inimigo, lembrando mais uma vez os irmãos, né, que quando Davi matou Golias, Golias era um filisteu, né, Golias era daquela mesma terra, portanto os filisteus eram inimigos do povo de Israel, Israel era inimigo dos filisteus, e quando os príncipes das outras cidades viram Davi e seus homens ali junto, eles questionaram a Aquis, nós não queremos estes homens conosco, porque estes homens podem de repente, em meio à peleja, né, voltarem-se contra nós e se tornarem os nossos adversários, ou seja, nós não confiamos nesses homens, para que eles estejam aqui entre nós, não queremos ele no nosso meio. E aí Aquis chama Davi e diz, olha, confio em você, confio nos seus homens, mas os outros príncipes não confiam, e nós não podemos então tê-los conosco, vocês voltem embora para suas casas. A palavra de Deus diz que Davi e seus homens retornam para Ziclag, a cidade onde eles moravam, ali entre os filisteus, e depois de 3 dias, eles chegam à cidade, e quando eles chegam à cidade, eles se deparam, né, com um desastre, uma catástrofe que havia acontecido. Os amalequitas passam por ali, a cidade está desguarnecida, desprotegida, eles tomam as mulheres, os filhos, as filhas de Davi e dos 600 homens que com ele estavam, né, despojam a cidade, pegam ali os seus rebanhos, ateiam fogo na cidade e vai embora. Quando Davi e seus 600 homens chegam, né, eles só encontram ali destruição. E aí nós já entramos então no capítulo 30 que nós fizemos a leitura. E a palavra de Deus diz que quando eles veem aquele cenário, a tristeza do coração deles é tamanha, que eles começam a chorar e choram ao ponto de não ter mais força. E aí a palavra de Deus vai nos dizer que aqueles homens, os 600 homens de Davi, que eram amigos de Davi, que eram aliados de Davi, se revoltam contra Davi e desejam apedrejá-lo. Mas a palavra de Deus diz que Davi, apesar de toda a sua tristeza, de
de ter sido levado as suas 2 mulheres, de ter se levado seus filhos, suas filhas, de ter sido levado as esposas e filhos e filhas de todos os seus homens, apesar dos seus homens agora, seus amigos, seus aliados, se voltarem contra ele, ainda assim o texto sagrado é explícito em dizer que Davi se esforça no Senhor seu Deus. Amém, irmãos? Davi se esforça no Senhor seu Deus. E tomam aqueles 600 homens e descem, não sabendo eles ainda que eram os amalequitas que haviam feito aquilo. E a palavra de Deus diz, que quando eles chegam no riacho de Besor, aqueles 600 homens, 200 deles não conseguiram passar. Estavam tão cansados depois de 3 dias e 3 noites de viagem até chegar a Ziclag. Quando chegam, encontram tudo aquilo ali e já imediatamente saem, para descobrir o que havia acontecido e onde estavam ali aquelas pessoas. E aqueles 200 homens chegaram ali, não aguentaram, pararam. Os outros 400 seguiram. E o texto sagrado vai dizer que eles encontram, caído um jovem, um homem egípcio, e então o trazem a Davi. A palavra de Deus diz que é dado àquele homem pão e água, alimento para que ele possa ali se alimentar, e então ele come e bebe, e o seu espírito se reanima, volta às suas forças, e Davi lhe pergunta: quem é você, de onde você vem? E ele diz: eu sou um egípcio, sou servo de um homem amalequita, e nós viemos aí causando grande destruição por onde nós passamos. Atacamos o sul de Judá, atacamos cidades dos filisteus, inclusive em Ziclag, nós tiramos dali as mulheres, as crianças, os rebanhos, e ateamos fogo à cidade. E eu estou aqui porque eu me adoeci há 3 dias e o meu Senhor me deixou aqui. E aí Davi diz para ele: você me leva até onde está esta tropa? E ele pediu a Davi: você me jura, que você não vai me matar, nem vai me entregar ao meu Senhor, para que eu não venha morrer, e eu te levarei a esta tropa. E assim aconteceu. O texto sagrado termina, dizendo que Davi encontra ali os amalequitas festejando, se alegrando por tudo aquilo que eles haviam feito, e ali estavam todas as mulheres, ali estavam todas as crianças, ali estava todo o rebanho, e ninguém foi morto, diz a palavra de Deus, apenas foram levados cativos. E Davi com os seus 400 homens, porque 200 haviam ficado, mas Davi com os seus 400 homens acabam vencendo e matando aqueles amalequitas. Apenas um grupo ali de 400 fugiram, e Davi traz de volta, resgata as suas mulheres, seus filhos, e as mulheres e os filhos dos seus companheiros, dos seus valentes. E a palavra de Deus diz que ele traz ali o seu rebanho e volta e se encontra com aqueles 200 que haviam ficado ali no monte de Besor, no riacho de Besor. Amém, irmãos? Este é o texto sagrado que nós acabamos de ler, e que eu aqui rapidamente passei para os irmãos. Mas, em cima deste episódio, em cima desta história, eu quero fazer com os irmãos a reflexão aqui de alguns pontos. Na verdade, são vários pontos, mas eu gostaria que você prestasse atenção em cada um deles, porque eu imagino, dentro daquilo que Deus colocou no meu coração, que talvez em mais de um dos pontos você vai se enxergar, você vai ver a tua vida ali, ou talvez em um dos pontos, ou se tiver alguém que diga: pastor, esta mensagem foi uma bênção, mas não falou comigo, também nós respeitamos da mesma forma. Mas eu quero aqui apenas fazer uma reflexão com você em cima desta história que eu já acabei de citar para os irmãos. O primeiro ponto está em 1 Samuel, capítulo 27, versículo 1. Eu gostaria que quem estiver na projeção me ajude. 1 Samuel, capítulo 27, versículo 1. Amém? Muito bem. Diz assim o texto: disse, porém, Davi no seu coração, preste atenção, disse, porém, Davi no seu coração: ora, ainda algum dia perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar por todos os termos de Israel.
e assim escaparei da sua mão. Segura para nós esse versículo aí. Foi aquilo que nós falamos agora há pouco, não é? Propondo no seu coração fugir da perseguição de Saul, ele propõe descer à terra dos filisteus, né, e escapar ali das mãos de Saul. O ponto que eu quero chamar a atenção dos irmãos e a reflexão que eu quero fazer aqui, primeiramente, é o seguinte: Davi não busca a Deus na hora de tomar essa decisão. Amém, irmãos? Em lugar nenhum do texto você vai ver Davi buscando a Deus e pedindo direção para o Senhor, se ele deveria ou não ir para a terra dos filisteus. Lembrando que os filisteus eram inimigos históricos dos filhos de Israel. Ou seja, no seu coração, para escapar de Saul, ele propôs ir entre os seus inimigos, o inimigo do povo de Deus, e fazer ali aliança com ele. Não é? Vemos que Davi não busca a Deus na hora de tomar decisão, mas age segundo o seu coração. Não buscar a Deus na hora de tomar decisão pode nos levar à situação de extremo perigo e prejuízo. Nas nossas vidas, todos nós e todos os dias, nós temos que tomar decisões. Amém, irmãos? Grandes decisões ou decisões menores, a vida é feita de tomada de decisões. Todos os dias nós temos que tomar decisões. E aqui nós vemos Davi tendo que tomar uma decisão, e uma decisão importante, sem buscar a direção de Deus, sem consultar a Deus se aquilo era de fato ou não plano de Deus. E às vezes, meu querido irmão e irmã, nós agimos da mesma forma, né? Às vezes nós agimos também, né, de acordo com o nosso coração, de acordo com o nosso entendimento, de acordo com o nosso pensamento, muitas vezes de acordo com as nossas experiências. Mas isso eu já fiz, isso eu já conheço, eu já passei por isso, eu sei como é que é. Não, cada dia é um dia, cada momento é um momento, e nós devemos buscar a direção de Deus em todos os dias e em todos os momentos. Amém, igreja? E aqui nós vemos Davi tomando uma decisão não sob a direção de Deus, porque ele não buscou a Deus, mas agiu segundo o seu coração. O segundo ponto de reflexão ainda está no capítulo 27, versículo de número 5. E disse Davi a Aquis, né? Aquis era o rei de Gate, uma das 5 cidades que compunha ali a região dos filisteus. E disse Davi a Aquis: se eu tenho achado graça aos teus olhos, dá-me lugar numa das cidades da terra, para que eu ali habite. Pois por que razão habitaria o teu servo contigo na cidade real? Então aqui, queridos irmãos, fica claro que Davi faz uma aliança com Aquis. Faz uma aliança com o inimigo. Preste atenção. Isso aqui, irmãos, que Deus está falando conosco é algo muito sério. Ele está fazendo uma aliança com o inimigo e ele se coloca diante de Aquis, diante do rei filisteu, como seu servo. Isso é muito grave. Amém, igreja? O texto é explícito, né? Pois por que razão habitaria o teu servo contigo na cidade real? Ou seja, ele está se colocando ali, inclusive, numa posição de humilhação, né? Eu não sou digno, eu e os meus homens, os 600 que estão comigo, nós não somos dignos de morar aqui na capital. Nos dá uma cidade no interior para que a gente possa estar ali. Por que é que o teu servo habitaria na mesma cidade do rei? Preste atenção. Aquis era rei de Gate, uma das 5 cidades e estados que fazia parte da Filístia. Portanto, Aquis era filisteu, inimigo histórico do povo de Israel. Não se faz aliança com o inimigo. E aqui, quando eu estou falando com o inimigo, irmãos, eu me refiro ao maior inimigo que nós temos, que é o diabo. Amém, irmãos? Não se faz aliança com o inimigo. Inimigo será sempre inimigo. Ainda que parece que em algum momento as coisas estão ali, tudo tranquilo, tudo em paz, a palavra de Deus diz acerca deste nosso inimigo, que ele veio para roubar, matar e destruir. Então nós não podemos fazer aliança com o inimigo, de forma alguma. Davi, ele errou quando ele buscou fazer aliança com Aquis, rei de Gate, dos filisteus, porque os filisteus eram inimigos,
e sempre seriam inimigos e são inimigos do povo de Deus. Então, não fazemos aliança com o inimigo. Terceiro ponto de reflexão, está agora em 1 Samuel capítulo 28, versículo 1. Preste atenção, isso aqui é muito sério também. Nós já falamos disso, né, no decorrer da explanação. E sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: sabe de certo que comigo sairás ao arraial, tu e os teus homens. Aqui, os filisteus declararam guerra contra a nação de Israel, e Davi e seus homens, que estavam agora sob a proteção de Aquis, o filisteu chega para ele, o rei Aquis chega para ele e diz o seguinte: agora você sabe de certo que você está sob a minha proteção, você está entre o meu povo, e você vai agora sair comigo ao arraial, tu e os teus homens. Para lutar contra quem, irmãos? Para lutar contra o seu povo, para lutar contra a nação de Israel. Davi era da nação de Israel, os homens que com ele estavam eram da nação de Israel, mas agora ele estava aliançado com o inimigo, e aliançado com o inimigo ele teria que lutar contra o seu povo. Você percebe a gravidade disso? Eu coloquei aqui o seguinte: estando debaixo da proteção dos filisteus, Davi e seus homens são convocados por Aquis para lutar contra o seu próprio povo. Estar em aliança com o inimigo te coloca a guerrear contra os seus próprios irmãos. Se colocar em aliança contra o inimigo te coloca a guerrear contra os teus próprios irmãos. Se você quer saber, se alguém está aliançado com Deus ou com o inimigo, é só você observar a postura e a fala, daquela pessoa. Se você ver alguém falando contra o teu irmão, falando contra a igreja, falando contra o corpo de Cristo, porque afinal de contas nós somos um corpo, nós somos uma família. Amém, igreja? Nós somos uma família. A palavra de Deus, de uma forma muito clara, através do apóstolo Paulo, diz que ninguém prejudica o seu próprio corpo. Ninguém deliberadamente vai pegar um facão e cortar o dedo fora. Faz parte do meu corpo. Então eu não vou ir contra o meu próprio corpo. Ao contrário disso, se qualquer parte do nosso corpo está doente, está enferma, tudo que nós procuramos fazer é curar aquela enfermidade, curar aquele membro, aquele órgão que está doente, e não simplesmente descartá-lo, ou eliminá-lo. Não fazemos isso. Nós cuidamos do corpo. Então, ainda que um membro do corpo esteja doente, nós vamos cuidar dele, e não vamos simplesmente tirá-lo do nosso meio, descartá-lo do nosso meio, lutar contra este membro. Estar em aliança com o inimigo te coloca a guerrear contra os seus próprios irmãos. O irmão está doente, o irmão está enfermo, o irmão está fraco espiritualmente, o irmão teve uma queda espiritual, seja lá o que foi que aconteceu. Vamos dar as mãos, vamos orar, vamos sustentar, vamos fortalecer. Amém, igreja? Amém? Jamais Davi iria guerrear contra a nação de Israel se ele não tivesse aliançado com o inimigo. E eu tenho convicção, irmãos, isso é algo do meu coração, Você pode acompanhar o mesmo raciocínio ou não, mas eu tenho no meu coração, sendo Davi um homem leal como sempre foi, sendo Davi um homem correto como sempre foi, se ele tivesse chegado até aquela guerra, ele teria guerreado a favor dos filisteus. Amém? Essa é uma convicção minha. Você pode até discordar, mas a fidelidade que Davi, ele exercia, e estando agora sob a proteção de Aquis. Mas Deus é tão bom que não permitiu que isso acontecesse.
É que Deus seja bom para comigo e que Deus seja bom para você, a tal ponto de jamais sair da minha boca ou da tua boca, de jamais ter uma atitude minha ou tua que vá contra o corpo de Cristo, que vá contra a igreja do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém? Que nós possamos servir de instrumento de cura para os nossos irmãos, né? E não de juízo contra os nossos irmãos, e não de julgamento contra os nossos irmãos. Um dia, todos nós iremos nos apresentar diante do tribunal de Cristo, todos, e lá o julgamento será justo e correto. Amém, igreja? Lá será o julgamento justo e correto. O Senhor vai retribuir a cada um, conforme diz o apóstolo Paulo, segundo as suas obras. Então não sou eu que devo julgar, não é você que deve julgar, né? Nós não devemos lutar contra os nossos irmãos. Lutar contra os nossos irmãos é um sinal claro de que nós estamos aliançados com o inimigo, e não podemos fazer isso. Muito bem, vamos mais a um ponto de reflexão. 1 Samuel capítulo 29, versículos 3 e 4. Tudo isso que nós estamos passando aqui, irmãos, como pontos para nós irmos, né, pensando e falando aos irmãos, já foi dito aqui durante a explanação, né? Disseram então os príncipes dos filisteus: que fazem aqui estes hebreus? E disse Aquis aos príncipes dos filisteus: não é este Davi, o criado de Saul, rei de Israel, que esteve comigo alguns dias ou anos? E coisa nenhuma achei nele desde o dia em que se revoltou até o dia de hoje. Verso 4. Porém os príncipes dos filisteus muito se indignaram contra ele, e disseram-lhe os príncipes dos filisteus: faze voltar a este homem, e torne ao seu lugar em que tu o puseste, e não desça conosco a batalha, para que não se nos torne na batalha em adversário, porque com que aplacaria este a seu senhor? Porventura não seria com as cabeças destes homens? É aquilo que nós já dissemos, não é? Os outros príncipes, os outros reis falaram: não, nós não queremos Davi junto conosco. Ou seja, Davi é rejeitado pelos príncipes dos filisteus. Como se tratava de mais 4 estados que compunham a nação dos filisteus, os demais príncipes rejeitaram a Davi e os seus homens, e não permitiram que eles lutassem juntamente com o seu exército, pelo fato de não confiarem nele. Davi, um homem leal e respeitado, foi rejeitado por não confiarem nele. Você percebe, meu querido irmão e irmã, preste atenção nisso. Quando, de repente, por alguma razão, nós saímos fora do plano de Deus, quando nós saímos fora do propósito de Deus, as coisas começam a ir para baixo, em todas as áreas, em todos os sentidos da nossa vida. Davi, até então, ele era um homem querido, respeitado, honrado, mas agora, por conta da sua ação, por conta da sua atitude, pessoas já deixam de acreditar em Davi, já rejeitam Davi, a presença de Davi já não era bem-vinda ali entre eles, e eu e você precisamos tomar cuidado, porque se eu quero, se você quer, se nós necessitamos e desejamos, para a glória de Deus, que a nossa vida possa servir de referência para as pessoas, nós temos que estar no centro da vontade de Deus, para que as pessoas não olhem para nós e dizem: esse não é digno de confiança, essa não é digna de confiança. No passado até que realmente eu pude acreditar, mas olha hoje o que ele está vivendo, o que ele está fazendo. Você entende o que o Senhor está falando, irmãos? Nós vamos perdendo a credibilidade, nós vamos perdendo a honra quando nós saímos do centro da vontade de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu querido irmão e irmã, eu e você fomos chamados para ser o sal desta terra e a luz deste mundo. Nós fomos chamados, queridos irmãos, para exalar o bom perfume de Cristo, conforme diz a palavra de Deus. Nós fomos chamados, irmãos, para resplandecer a luz da presença do Senhor Jesus. Mas para isso nós precisamos estar no centro do querer de Deus. Infelizmente, irmãos, eu não quero aqui me aprofundar nisso, nem é o caso,
Mas, infelizmente, eu e você conhecemos pessoas que um dia foram referências, e hoje, infelizmente, são pessoas que estão aí envergonhadas, humilhadas, por conta de terem saído fora do plano de Deus, fora do propósito de Deus. E aquilo que aconteceu com outros pode acontecer comigo e pode acontecer com você também, porque a palavra de Deus diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Amém, irmãos? Se eu não vigiar e se você não vigiar, nós corremos o mesmo risco, não é? Ou você imagina, por exemplo, que esta aliança de Davi, este propósito de Davi, de descer até os filisteus, de fazer aliança com Aquis, de sair para lutar contra os seus próprios irmãos, tudo isso estava dentro de um plano perfeito de Deus para a vida de Davi? Não, não, isso foi algo do coração dele, sem buscar a Deus, conforme já foi falado, sem buscar a direção de Deus. E eu e você também, se não vigiarmos, corremos o mesmo risco. Amém, igreja? Corremos o mesmo risco, de repente, vivermos uma vida que já não sirva mais de exemplo, que não sirva mais de referência para absolutamente ninguém. Que não seja assim conosco. Quero ainda agora mais um ponto de reflexão. Agora nós já entramos no capítulo 30, onde fizemos a leitura. 1 Samuel capítulo 30, versículos 1 e 2. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag, e tinham posto a fogo. Verso 2. E levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. Quando Davi e seus homens saem para a guerra, deixa a cidade desprotegida. E os amalequitas invadem a cidade, saqueiam, levam cativos as mulheres e crianças, tomam os seus rebanhos e ateiam fogo na cidade. Queridos irmãos, é impressionante, Quando nós pensamos a respeito de Davi, um homem de guerra, um homem experiente em batalhas, um homem que já tinha vencido todas as batalhas que ele havia enfrentado ao lado do exército de Saul, do exército de Israel, cometer uma infantilidade. Você olhando agora para o texto, você vai entender aquilo que o pastor vai falar, cometer uma infantilidade como Davi cometeu. Ele saiu da cidade, ele e os seus 600 homens, sob o comando de Aquis, o inimigo, o rei filisteu, para ir guerrear contra Israel. E deixou a cidade com as mulheres e crianças simplesmente abandonados, desprotegidos. Não é possível que um homem estrategista como Davi, se tivesse realmente vivendo dentro do plano de Deus e da direção de Deus, não teria percebido que não poderia sair todos os homens da cidade. Um grupo teria que ter ficado ali para dar proteção. Eram 600, ficassem 200, iam 400 para a guerra, mas não. A palavra de Deus vai nos dizer que saem todos. E é por conta disso que o inimigo chega e encontra a cidade desprotegida. E o que é que o Espírito Santo de Deus está falando comigo e com você a respeito disso? Preste atenção, não podemos ocupar com a guerra, entre aspas, a ponto de deixarmos nossa família desprotegida. Amém? Todos nós, todos os dias saímos para a nossa guerra. Todos nós, todos os dias saímos para as nossas lutas, para os nossos compromissos, para o nosso trabalho. Mas tem pessoas que se envolvem tanto com a guerra que esquecem da família. Tem homens que se envolvem tanto com o seu trabalho e com a responsabilidade que tem como o chefe do lar, o provedor da casa, e de fato mas que esquecem, que a sua família, sua esposa e seus filhos têm outras necessidades, que precisam estar protegidos e que muitas vezes ele só pensa na guerra. Então, meu querido irmão, você homem que está aqui,
Ah? E você, mulher que está aqui também, você que está conosco através da nossa live, todos os dias nós temos as nossas guerras, as nossas lutas, mas nós não podemos esquecer que o nosso maior patrimônio é a nossa família, é a nossa casa, é o nosso lar. Você, marido, é o provedor, você tem que trabalhar, você tem que suar a camisa, mas você tem uma esposa que precisa de você, que precisa da tua atenção, que precisa do teu carinho, né? Que tem necessidades que não é apenas financeira, que não é apenas material, né? E que, portanto, cabe a nós trazer essa proteção. Os nossos filhos têm necessidades não apenas financeiras e materiais, mas tem outras necessidades que nós temos que atender. E não podemos simplesmente sair para a guerra e deixarmos a nossa casa desprotegida, porque caso não, e nós já temos o exemplo aqui dentro desta história, o inimigo poderá vir e criar uma grande destruição. Amém? Você entende isso? Não estamos aqui eximindo do nosso compromisso, da nossa responsabilidade, como provedor, como aquele que tem que realmente sair para a luta, mas nós temos que entender que o nosso lar, a nossa casa, não pode ficar desprotegida espiritualmente, não pode ficar desprotegida emocionalmente, Tudo isso é muito importante para nós. É claro que nós estamos falando aqui de duas situações. Estamos falando de uma situação em que Davi deixou a cidade toda desprotegida. Mas aqui o Espírito Santo falou ao meu coração a respeito da nossa casa, do nosso lar, da nossa família. O que foi que aconteceu? Foi que aconteceu que quando o inimigo chegou, tudo estava muito fácil para ele poder destruir. Muito fácil. Vigia sobre o teu casamento, vigie sobre a tua família, vigie sobre os teus filhos. Que o dia de amanhã não venha acontecer com qualquer um de nós que estamos aqui nesta noite. Aquela pergunta clássica que eu já ouvi tantas vezes, quem sabe você já ouviu também, certamente você já ouviu, quem sabe talvez até tenha falado: aonde será que foi que eu errei? O que será que eu fiz? O que aconteceu? O que aconteceu é que faltou muitas vezes sabedoria, discernimento, inteligência, vigilância. Estávamos ocupados, com a guerra e esquecemos de dar proteção. Amém? Vamos lá. Mais um ponto aqui. 1 Samuel capítulo 30, versículo 6. Isso aqui também é muito importante para nós. E Davi muito se angustiou porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos, das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Veja bem, irmãos, aqui nós estamos falando de homens que eram amigos de Davi, companheiros de Davi, homens que guerreavam junto, que lutavam junto com Davi. Mas neste momento aqui a palavra de Deus diz que eles se revoltam contra Davi e eles desejam apedrejá-lo, diz aí o texto sagrado. O que eu coloquei aqui é o seguinte: os homens de Davi o culpam pela tragédia acontecida e querem apedrejá-lo. A culpa pelo ocorrido não era apenas de Davi, mas de todos. Mas as pessoas estão sempre procurando achar culpados. É preciso exercer autorresponsabilidade, ou seja, saber qual a minha parte em tudo o que está acontecendo. O que é que eu quis dizer com isto aqui? Em momento algum no texto, quando Davi chamou esses 600 homens para acompanharem o rei Aquis para a peleja, nenhum deles disseram para Davi: Davi, mas nós vamos deixar a cidade desprotegida? Davi, não vai ficar ninguém aqui, não vai ficar nenhum homem, não vai ficar um grupo aqui guardando a cidade? Ninguém falou isso. Simplesmente Davi disse: olha, nós estamos sendo convocados para a guerra e precisamos ir para a guerra, e todos saíram para ir para a guerra. Ou seja, a responsabilidade de ter deixado a cidade desguarnecida não foi apenas de Davi, porque afinal de contas não era só a família de Davi que estava lá, era a família de cada um deles também. Então cada um deles também deveria ter se preocupado, e pelo menos deveria ter sugerido a Davi alguma coisa diferente daquilo que foi feito,
Mas não foi isso que aconteceu. Só que na hora que a coisa dá errada, eles querem apedrejar Davi, porque Davi é o líder. E não é assim que deve acontecer. Não é? Quando acontecer uma coisa que de repente não foi bom para nós, nós temos que entender qual foi a minha parte nisso aí. O que é que eu fiz que deu errado, ou o que é que eu deixei de fazer e contribuiu para dar errado. Amém, igreja? É muito fácil você apontar o erro, né? Você apontar o dedo contra alguém quando as coisas dão errada. Se eles tivessem ido para a guerra, tivessem voltado, tivessem dado tudo certo, maravilha, foi bom para todo mundo, vamos nos alegrar, vamos festejar. Todo mundo foi, todo mundo voltou, a família está lá, está tudo resolvido. Mas porque não foi assim, porque a coisa não aconteceu dessa maneira, porque a coisa deu errada, então tem que ter um culpado. Dentro da minha casa, se as coisas não acontecerem exatamente do jeito que eu gostaria que acontecesse, então eu tenho que apontar o dedo para a pastora Sandra, ou para alguém. É assim que acontece? Não. Deu certo? Foi bom? Bom para nós. A coisa não deu certo? Então nós temos que assumir. Amém, igreja? A menos que tenha tido uma intervenção, que pode acontecer, de repente uma opinião, de repente, né, um aconselhamento, e às vezes aquele que tem o poder da decisão não ouve, isso acontece também. Ele tem o poder da decisão, é ele que resolve, é ele que decide, e no fim a coisa dá errada. Aí então não tem outro culpado senão aquele que recebeu um conselho, uma direção, uma orientação e não deu ouvido. Mas não é do que se trata aqui o texto. E é sobre isso que eu quero dar ênfase. De que é muito simples, é muito fácil. Se acontecer qualquer coisa aqui na igreja de errado, vai achar um culpado. Não, nós temos que saber o seguinte: como é que foi que isso aconteceu? Não, aconteceu porque, na verdade, todos nós achamos que isso era o melhor. E não foi. E nem estou falando aqui a respeito de maldade. Não houve maldade, houve imprudência, houve negligência, houve falta de discernimento. Amém, irmãos? Amém? E isso pode acontecer. Acontecer no lar, acontecer na família, acontecer na igreja, acontecer na empresa, acontecer em qualquer grupo de pessoas. Então, que cada um de nós saibamos exercer aquilo que nós chamamos aqui de autorresponsabilidade. Ou seja, qual é a minha responsabilidade nisso? Qual é a minha participação nisso? Eu também preciso ajudar a carregar o peso disso que aconteceu. Vamos lá. Mais um ponto. 1 Samuel capítulo 30, versículo de número 8. Aqui, irmãos, as coisas já começam a melhorar, dentro de todo esse cenário que já foi descrito. Diante daquela catástrofe toda, a cidade destruída, queimada, mulheres, filhos todos levados cativos, rebanhos todos levados, a palavra de Deus diz, os homens querendo apedrejar Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa, alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Aqui Davi vai buscar a Deus. Amém? Lá no começo, quando ele propôs no seu coração descer à terra dos inimigos, o texto sagrado não diz que ele buscou a Deus, que ele orou a Deus. Aí a coisa deu no que deu, graças a Deus, melhor assim. Pior seria se ele ainda insistisse, se ele permanecesse sem buscar a Deus, apesar de todo o prejuízo, mas aqui então ele começa a voltar para o centro da vontade de Deus. Amém, igreja? E isso que é muito importante para todos nós, ainda que porventura, por alguma razão, acabamos saindo um tanto fora daquilo que era o querer de Deus, mas que ainda que seja a duras penas, que cada um possa verdadeiramente voltar ao centro do querer de Deus. E o texto sagrado vai dizer aqui que então Davi consulta ao Senhor: Senhor, perseguirei a essa tropa, alcançá-lo-eis? E o Senhor diz: pode perseguir, e você vai alcançar, e de certo você vai libertar todos aqueles que estão cativos ali. Agora, de maneira diferente, Davi busca a Deus antes de tomar uma decisão. Esta deve ser a nossa postura:
Buscar a Deus antes de tomar toda e qualquer decisão. Não importa se seja grande ou pequena, sempre consultar ao Senhor. Amém? Tem uma decisão para ser tomada? Busque a Deus, ore a Deus, espera a resposta de Deus. E com certeza Deus vai responder. Um outro ponto aqui, ainda capítulo 30, versículo de número 13. Aqui nós estamos falando daquele moço egípcio, servo do Amalequita, que foi encontrado ali à beira do caminho. Trazem aquele moço para Davi, eles colocam ali o alimento, ele come, restabelece, né, a sua força, o seu ânimo, e então Davi lhe pergunta: de quem és tu e de onde vens? E disse o moço egípcio: sou servo de um Amalequita, e meu senhor me deixou porque adoeci há 3 dias. Aqui o Senhor trouxe ao meu coração o seguinte: um dos servos amalequitas é abandonado pelo seu senhor porque estava doente, e é encontrado por Davi e seus homens, e se torna delator contra os amalequitas. Aquele homem fazia parte daquele grupo, daquele bando. Ele entrou na cidade, ele próprio confessa, entrou na cidade, ajudou ali a sequestrar as mulheres, os filhos, levaram o rebanho, entraram em outras cidades, não apenas dos filisteus, mas também em Judá. E a palavra de Deus diz que o seu senhor o abandona em meio ao caminho, porque ele estava doente. E aqui me veio ao coração o seguinte: não vire as costas para alguém que lhe serve e é fiel, apenas porque está passando por um momento de fragilidade. Este pode tornar-se seu inimigo. Amém? Se tem alguém que fez parte ou faz parte da tua vida, que é uma pessoa fiel, pessoa de Deus, mas que de repente está passando por algum momento de fragilidade, não abandone essa pessoa. Procure ver o que está acontecendo. Procure ajudá-lo. Se for possível ajudá-lo, procure ajudá-lo. Nós sabemos já o desfecho desta história, porque nós já acabamos de narrar isso aqui. Mas preste atenção, vamos pensar da seguinte forma: se aquele amalequita que era senhor deste jovem egípcio, deste homem egípcio, que ficou doente, se aquele amalequita, ao invés de abandoná-lo ali porque ele estava doente, tivesse pego aquele homem, colocado sobre o seu camelo, sobre a sua cavalgadura, fosse lá o que fosse, e tivesse levado aquele homem com ele, tentado de alguma forma, curar aquele homem, enfim, não abandoná-lo ali, certamente Davi e seus homens não o teriam encontrado. E pelo menos não desta forma Davi teria chegado até os amalequitas. Mas pelo fato deste servo ter sido abandonado em meio ao caminho, então ele acabou se tornando um delator. Quando Davi disse: você me leva até essa tropa? Ele diz: jura-me que não vai me matar e nem vai me entregar para o meu senhor, e então eu te levo lá. Davi fez esse juramento e o homem acaba levando lá. Então isso é muito importante para nós, sabe, irmãos? Preste atenção numa coisa muito importante, e isso serve muito para mim, principalmente enquanto pastor, enquanto líder da igreja, e serve para você também, guardadas aí as diferenças, de onde você atua, mas de qualquer forma eu penso que isso que vou dizer agora é muito importante. Ninguém é descartável. Amém, irmãos? Descartável é outra coisa, qualquer outra coisa. O ser humano não. O ser humano não pode ser descartado. Porque o descartável é aquele que você usa e depois de usar você joga fora. Primeiro que o ser humano não é para ser usado. Amém, irmãos? Somos irmãos, somos membros do mesmo corpo. Esse é o primeiro ponto. E ainda que porventura, em algum momento as coisas não estejam mais exatamente do jeito que gostaríamos que estivesse, ainda assim, aquela vida não deve e não pode ser descartada. Este rapaz que foi descartado,
acabou se tornando inimigo do seu próprio povo, porque foi ele que entregou os amalequitas na mão de Davi e seus homens. E por último, para encerrarmos, 1 Samuel 30, versos 18 e 19. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, também as suas 2 mulheres livrou Davi. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo, até tudo quanto lhes tinha tomado, tudo Davi tornou a trazer. Amém? O Senhor lhes dá graça, e Davi e seus homens conseguem vencer os amalequitas e resgatar tudo aquilo que eles lhe tinham tirado. O Senhor é grandíssimo em perdoar, e quando nos humilhamos e buscamos a sua face, Ele nos ouve e nos dá a vitória. Amém, irmãos? Ainda que em algum momento, de repente, nós tenhamos nos perdido, mas a partir do instante que você se propõe a voltar ao centro da vontade de Deus, a misericórdia de Deus nos levará à vitória, porque este é o nosso Deus. Amém? Coloque-se de pé no teu lugar. Espero que, de alguma forma, esta mensagem possa ter contribuído, possa ter falado, né? Se há pontos aqui na tua vida que, ao decorrer da explanação, né, falou com você, preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Eu tenho certeza que nenhuma palavra vem da parte de Deus sem que haja um propósito. Amém, irmãos? E o propósito de Deus é sempre o melhor para nós. Eu sei que foi falado muita coisa e sei que é impossível, que de repente você guarde tudo aquilo que foi falado, mas essa mensagem de agora é uma mensagem que está sendo transmitida e está sendo gravada, e amanhã essa mensagem ela sobe para o canal da igreja, e se você se interessar, você pode voltar a assistir esta mensagem e analisar pontos aqui da tua vida que de repente precisa de fato ser alinhado com a vontade de Deus, que você e eu, e quando eu falo você, meu querido irmão, eu em nenhum momento estou excluído fora disto não, viu? Todos nós, que em nenhum momento venhamos tomar decisão segundo o nosso coração, que em nenhum momento nós venhamos fazer aliança com o inimigo, viu? Que em nenhum momento nós venhamos a guerrear contra os nossos irmãos, amém? Que em nenhum momento nós venhamos a abandonar aqueles que caminham conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo, enfim, todos esses pontos que foram citados aqui, que nós possamos observar e que Deus nos leve ao centro da sua vontade. Eu sempre tenho dito, os irmãos já têm me ouvido falar isso muitas vezes, as pessoas lá fora, irmãos, conhecem o Jesus que habita em nós. Eu tenho que pregar, e você tem que pregar também, da tua forma, mas você precisa pregar também. Mas a maior pregação, irmãos, não é aquela que sai dos nossos lábios, a maior pregação é aquela que sai do nosso comportamento. A maior pregação, irmãos, não é aquela que sai aqui do altar, a maior pregação, a minha pregação, estou falando agora, a minha maior pregação, irmãos, deve acontecer lá dentro da minha casa, onde a minha esposa está lá, onde os meus filhos, as minhas filhas estão lá, onde as pessoas me conhecem. A minha maior pregação, irmãos, não deve ser aqui em cima do altar, embora eu tenha a obrigação e a necessidade de transmitir a palavra de Deus, mas a minha maior pregação tem que ser na rua, onde eu estou, no comércio, no lugar onde eu vivo e convivo, onde as pessoas não escutam o pastor João, eu não vejo o pastor João, com uma camisa social, uma calça social, uma gravata e um microfone na mão, mas que estão ali, e a palavra de Deus diz, e eu já encerro agora, a palavra de Deus diz que nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas, nós nem imaginamos, mas tem pessoas nos observando, que eu possa e que você possa exalar o bom cheiro de Cristo, o bom perfume de Cristo, que eu e você possamos refletir a luz bendita do Cristo que vive em nós, amém? Vamos orar.
Querido Deus e Pai, no santo e glorioso nome de Jesus, eu te dou graças pela palavra que o Senhor trouxe ao meu coração e que eu compartilhei com a tua igreja nesta noite. Oh meu Deus, uma palavra de reflexão, uma palavra de alinhamento, querido Deus, para que nós possamos verdadeiramente viver, Senhor, o Evangelho, viver, querido Deus, a tua palavra. Ó Deus, aprendemos nesta noite com Davi, Senhor, com os seus erros, com as suas falhas, mas também, meu Deus, com os seus acertos. E que assim seja, Senhor, na vida da tua igreja, que assim seja na vida de cada um de nós, os teus filhos, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, opere em nós, Senhor, porquanto, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor preparou para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Que eu possa fazer parte, ó Deus, deste povo, que a tua igreja, os teus filhos, nossos irmãos, que possamos efetivamente, Senhor, fazermos parte deste povo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.